Olá, pessoal. Vamos falar sobre a linguagem e pensamento. Essa relação tão importante para que a gente possa entender, compreender e assimilar esse conteúdo de filosofia da linguagem e a importância da linguagem na existência humana. Aliás, alguns pensadores dizem que o homem existe pela linguagem e é feito pela linguagem, é limitado pela linguagem, e a linguagem denota os limites dos conhecimentos, da vida e do ser humano. Vamos aqui para os slides. Temos aqui para completar as frases, né? Então nós vamos estar ajudando aí para fazer ou estar resolvendo a atividade, as questões que a compõem. Então temos aí as palavras influência, animal político, linguagem, voz, dor, prazer, homens e nações. Então, temos aí essas palavras que nos ajudarão a completar nesta primeira pergunta, primeira questão aqui da atividade que nós temos para resolver. Na abertura da sua obra Política, Aristóteles afirma que somente o homem é um animal político, tá? Então temos aqui o homem é um animal político. Então, se ele é um animal político, significa que ele não vive sozinho, que ele vive na polis, né? A palavra política vem de polis, cidade, habitação, lugar onde as pessoas convivem com outros seres humanos. Então o ser humano, se ele é um ser da polis, a palavra polis, né, significa cidade, e política significa como administramos a cidade, ou seja, se nós vivemos em sociedade, nós precisamos administrar essa cidade. E como é que a gente vai partilhar isso? Como é que a gente vai fazer isso? Através da linguagem. Então, a linguagem é um instrumento pelo qual nós fazemos essa aproximação com outras pessoas, tá? Então, na abertura da sua obra, a obra que se chama Política, Aristóteles afirma que somente o homem é um animal político. E isso se faz através da mediação da linguagem. Linguagem, isto é, social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. Então, segundo Aristóteles, só o homem é dotado de linguagem. E isso faz com que nós possamos viver em sociedade, construir conhecimento, transmitir conhecimento, aprender conhecimento, nos relacionar, nos comunicar com os outros, fazer com que a sociedade, com que a cidade, com que a polis possa servir de convivência, né, e que possamos habitar, então, de forma comum o mesmo espaço e num aspecto de colaboração. Tá? No segundo slide aqui, número 2, os outros animais possuem voz. Veja só. Então, nós, seres humanos, lá o Aristóteles dizia que nós somos capazes de linguagem, que só o homem tem a capacidade de comunicação, de linguagem, de interagir, de aprender, de ensinar, de expressar o pensamento, de compreender, de interpretar. Os animais possuem voz, fone, né? Então, a palavra foné, que seria a voz. E com ela exprimem dor e prazer. Então, quando o animal está com dor, quando ele está com fome, quando ele está precisando de alguma coisa, ou ele está alegre, enfim, ele transmite isso através da voz, do foné. Mas o homem possui a palavra, veja só, né? No estudo de lógica, nós vimos que a palavra logos significa razão, pensamento, coerência, argumentação. Temos mais de 3, 4, né, ou mais até páginas do dicionário de filosofia para tentar descrever a palavra logos, que nós traduzimos no português para palavra. Então, logos, né, é aquilo que está no princípio. Se formos para o Evangelho de São João,
Lá tem, no princípio ele era o Logos, no princípio ele era a palavra, então ele estava com Deus. Então Jesus Cristo é a palavra que se fez carne, é o Deus que se fez homem, é o Deus que se expressa através daquela palavra que se tornou carne e habitou entre nós. Então a palavra Logos, ela é muito profunda, ela vai muito mais do que aquilo que às vezes a gente diz estudo, né? Ela é muito mais do que a palavra estudo ou palavra, a tradução ou discurso. Então a palavra logos, ela tem significado de compreensão, de se fazer, de construir, de habitar, de ensinar, enfim, ela tem uma profundidade enorme. É difícil de traduzir essa palavra logos. E com ela exprime o bom e o mal, o justo e o injusto. Então a palavra, né, o logos, é essa profundidade, né, que se expressa, que se faz carne, que se faz gente, que se faz ser humano. Então ela tem um sentido bem profundo. No próximo slide temos aqui. Na mesma linha é o raciocínio de Rousseau. A palavra distingue os homens. Veja só, então aqui no completar, a palavra distingue os homens e os animais. Então, a palavra nos faz diferenciados, tá? A linguagem distingue as nações entre si. Então, temos aí as nações de língua inglesa, as nações de língua portuguesa, de língua chinesa, japonesa, enfim, a língua alemã, nação alemã. Não se sabe de onde é um homem antes que ele tenha falado. Então, veja só, o Rousseau está querendo dizer que nós podemos estar em qualquer lugar do mundo, mas no momento que a gente fala, vai vir o sotaque, vai vir a expressão, a forma de sentir, de pensar. A nossa cultura perpassa através da linguagem. Então, quando uma pessoa fala, não é só pela sua entonação, o mesmo sotaque, como eu estava dizendo, mas o modo de pensar de um ser humano perpassa aí pela linguagem. Então, a palavra distingue os homens e os animais. E a linguagem também distingue uma pessoa de outra. Né? Não se sabe de onde um homem é antes que ele fale. Mas quando ele falar, a gente vai perceber. Sabemos porque ele é assim. Por que ele gosta das coisas na hora certa? Então ele deve ser inglês, porque inglês são exatos, né? Eles têm o horário certo, eles não... Né? Então, o brasileiro já tem o seu jeito de ser, enfim. Quando alguém fala, nós percebemos, nós conseguimos captar o ser da pessoa. Escrevendo sobre a teoria da linguagem, o linguista Gelslev, veja só um nome bem difícil aqui, Gelslev, afirma que a linguagem é um instrumento graças ao qual influencia, veja só, então o homem influencia e é influenciado. Então, nós podemos influenciar, somos influenciados. Professor, aluno, pai, mãe, filhos, enfim, cada um de nós tem uma forma de ser influenciado, mas também nós influenciamos. Na medida que nós falamos, na medida que nós escutamos, nós estamos influenciando e sendo influenciados. A base mais profunda da sociedade humana. Ainda segundo o mesmo autor, a linguagem é inseparável do homem. Veja só, completando aqui a lacuna, né, do exercício, a linguagem é inseparável do homem. Segue-o em todos os atos. Em todos os atos. Então, a linguagem, ela é o ser humano é a linguagem. Nós somos parte da linguagem. Então, a linguagem nos agrega, nos torna íntegros, nos faz pessoas. Tá? Por isso a importância da liberdade de expressão, que tanto se fala na questão da democracia. Né? Democracia, influência de todos, onde todos têm direito à palavra, né? A questão da isonomia, a isocracia, a isegoria, ou seja, a igualdade de direito a falar, a igualdade de direito a ouvir,
a igualdade perante a lei de poder falar, enfim, a influência, e influenciamos e somos influenciados. E é inseparável de cada um de nós a linguagem. A linguagem faz parte dos nossos atos, das nossas ações. A força da linguagem. Veja só como a linguagem ela tem poder. Ela está sempre à nossa volta, sempre pronta a envolver nossos pensamentos e sentimentos. Acompanha-nos em toda a nossa vida. Então, nós somos feitos pela linguagem. A linguagem, nós podemos dizer, é como um tecido, assim como os fios são tecidos para fazer o tecido, fazer a roupa, fazer o pano, assim também as palavras, as letras, elas são como o objeto, a matéria-prima pela qual nós construímos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Aqui temos o exemplo da Bíblia. Em Gênesis, na Bíblia judaico-cristã, Deus cria o mundo do nada, apenas usando a linguagem. E Deus disse, faça-se. Porque Ele disse, foi feito. A palavra divina é força criadora. Então, a palavra de Deus é capaz de criar. Veja só, quando alguém está triste e alguém dá uma palavra de ânimo, aquela é capaz de criar ânimo naquela pessoa. O contrário também acontece. Aquelas pessoas pessimistas que deixam os outros para baixo usando a palavra. Então a palavra ela cria. Então a importância, por isso sempre nós ressaltamos a importância de falar palavras boas, palavras que elevem o moral, que tragam coisas boas. Então ela é criadora no sentido de que ela faz. Assim como Deus cria, Ele também nos dá a possibilidade de colaborar na criação. Tá? E aí então nós temos no Gênesis, e aí está escrito aqui, cite 5 situações em que algo se fez na criação divina quando Deus usa a fórmula faça-se. Quanto a faça-se, Deus disse, então a palavra faça-se, do verbo fazer, uma ação de Deus. Uma ação através da palavra. Deus disse. Então, do verbo dizer. Então, sempre o verbo é ação. E ação através da palavra criadora. E cria coisas boas. Por isso, a gente se livrar sempre de palavrões, se livrar de palavras deprimentes, de palavras que não agregam nada. Porque a palavra é o que se faz, expressa o nosso ser. Então não é só uma questão de moralismo, mas uma questão de a gente ir aprendendo palavras edificantes, palavras que realmente tragam vida para nós e vida para o mundo e acrescentem nas relações humanas. Tá? Acreditando ou não, a palavra ela é forte, ela cria, ela é criadora, ela pode transformar. E eu acho que mais do que nunca estamos num período de transformação e de criação. Temos então aqui no livro do Gênesis, vocês podem estar pesquisando, tanto na internet como na Bíblia de vocês. Olha, eu vejo aqui nessa tradução aqui está Deus disse. Ele não está dizendo faça-se, mas aqui vocês podem dizer, 5 situações, está pedindo lá no exercício aqui. Deus disse, haja luz e houve luz. Aqui, Deus disse, haja as águas, a separação entre as águas, e aconteceu. Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo do céu e apareça a porção seca. Então você fez o continente, a terra. Deus disse, produza, veja só, produza a terra erva verde. Então nós estamos percebendo o quanto a palavra é criadora. Então temos mais do que 5 exemplos aqui. O pessoal dá uma olhada na nossa Bíblia ou pesquisar na internet, lá no Gênesis, e aí a gente vai estar percebendo isso. Quanto à origem da linguagem. A linguagem é natural aos homens? Uma convenção social. O que quer dizer com isso? O que é a linguagem natural? Então, linguagem natural seria que a gente já nasce com ela. Então, alguns dizem que nós teríamos, então,
o lado biológico, o nosso lado físico já teria todo esse preparo de órgãos que pudessem expressar a fala. Outros vão dizer que não, é uma convenção, então os seres humanos convencionaram chamar a mesa de mesa, poderiam, na língua inglesa eles vão chamar de table, nós chamamos o livro em português de livro, no inglês vão chamar de book, então são convenções conforme a sociedade. Então, nessa questão das convenções, porque se convenciona a sociedade daquele local, daquele lugar, resolve dizer, olha, vamos chamar isso conforme nós compreendemos isso. A linguagem natural não, já seria que a gente nasceu com a linguagem. Então vamos colocar verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. A linguagem como capacidade de expressão dos seres humanos é natural. Então os estudiosos, filósofos da linguagem, os linguistas, chegaram a essa conclusão, que a linguagem é uma capacidade de expressão dos seres humanos. Como se faz a linguagem é outra coisa, mas nós temos essa capacidade natural de expressão, de expressar, não só através da linguagem oral ou escrita, mas através de sinais, através de símbolos, de ícones, que vamos estar olhando também, tá? Aqui as línguas são convencionais, isto é, surgem de condições históricas, geográficas, econômicas e políticas. Veja só, aqui estava falando de linguagem. Linguagem é própria dos seres humanos e isso é natural. Aqui está dizendo das línguas. Então, linguagem é uma coisa, aqui, ó, linguagem, aqui língua. As línguas são convencionais. O inglês foi convencionado que book é livro. No português foi convencionado que, no caso, livro é livro, chamado de livro. Table, mesa, enfim, nós podemos estar pegando outras, o inglês, o francês, o italiano, o mandarim, enfim, cada língua vai convencionar as suas coisas. Agora, a linguagem, ela é universal. Todos os seres humanos têm a capacidade natural de se expressar. Agora, a questão das línguas vai expressar uma cultura, um povo, por isso está aqui, ó. As línguas estão associadas às convenções históricas, geográficas de um lugar, econômicas, políticas. Então, a língua está relacionada ao povo, à época, E as línguas são muitas. A linguagem é de todo ser humano. Então, também é verdadeiro. As línguas são fatos culturais? Sim, aqui está dizendo que são históricas, geográficas, econômicas. Então, aqui está falando de línguas. Aqui linguagem, aqui línguas, aqui também línguas. E aqui na outra aqui. As línguas são naturais e a linguagem contrato social ou convenções de cada povo. Veja aqui, ó. As línguas são naturais, tá invertido aqui, por isso que é falso. Por que é falso? Aqui, as línguas são naturais? Não. O que é natural é a linguagem. A língua é convencional. Então, aqui as línguas são naturais? Não. O que é natural é a linguagem. E a linguagem, contrato social ou convenções. Veja, inverteu aqui. Pegou a primeira e inverteu. Então, aqui está errado, tá? Perguntar pela origem da linguagem levou a 4 tipos de respostas. Então, nós vamos estar numerando a segunda coluna conforme a primeira, tá? Então, temos aqui. Número 1. A linguagem nasce por imitação? Então, número 1 aqui, a linguagem nasce por imitação. Vamos ver lá na segunda coluna onde que está a resposta dela. Está aqui, ó. Os humanos imitam pela voz os sons da natureza. Tá? Então, na verdade, segundo os estudiosos, por exemplo, um trovão. Então, a gente vai imitar um trovão. E aí começou a linguagem, a imitar correndo de um animal feroz, ou a imitação do
vento, enfim. Então, o ser humano, ele por imitação, vai construindo, no início, vai construindo a sua linguagem, a partir da imitação, pela voz, os sons da natureza, tá? Então, o número 1 vai estar aqui no terceiro parênteses aqui, né? Então, número 1. 2. A linguagem nasce por imitação dos gestos. Vamos ver onde está o número 2. O número 2 está justamente no primeiro parênteses aqui. Nasce como uma espécie de pantomima ou encenação, no qual o gesto indica um sentido. Pantomima é um gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através de mimes. É a arte de narrar com o corpo. Então, veja, a linguagem também ela tem essa questão do corpo. Aí nós podemos ver a importância, por exemplo, da linguagem corporal, do teatro, do cinema, da dança, até dos esportes, né? Então, veja só, a linguagem nasce por imitação dos gestos. O número 2 está no primeiro parênteses. Número 3, a linguagem nasce da necessidade. Vamos ver onde está a 3. Aqui, número 3 aqui. A fome, a sede, o frio levaram à criação de palavras, formando um vocábulo elementar e rudimentar, que tornou-se complexo e transformou-se na língua. Então, você vai viajar para um país diferente, né? Você vai precisar de comida, bebida, vai procurar um banheiro, enfim, você vai ter uma necessidade. Então, você vai usar algum gesto, algumas palavras, de repente, que você conhece, porque você tem uma necessidade urgente a ser cumprida. Não é uma questão de querer ou não querer, de liberdade, mas o teu físico precisa, então, das necessidades. Né? Fome, sede, sono, banheiro, preciso de água, preciso comer algo, enfim. Então, a linguagem nasce das necessidades. Então, o número 3 está aqui no 1, 2, 3, 4. Aqui no parênteses, 4, né? Está justamente do lado aqui do 4, né? A linguagem nasce das emoções. Vamos ver onde está o 4. O 4 está no último, do grito, do choro e do riso. Então, das emoções. Vejam só a importância das emoções, né? Então, as emoções que fazem com que o ser humano expresse a tristeza, a alegria, o prazer, a emoção, o entusiasmo diante da vida, diante do sofrimento. O ser humano vai expressar suas emoções. Então, o número 4 está no último aqui. Dor, choro, riso. E veja só, que choro pode ser alegria e nem sempre riso pode ser de alegria, né? Do grito, um grito de susto, um grito de medo, um grito para avisar alguém, orientar alguém, para alertar alguém, tá? Então a linguagem, ela pode, né? É uma das origens aí das emoções, das paixões, da alegria, da saudade, do encontro com alguém, do encontro de alguém que gosta, de alguém que não gosta, né? E às vezes a gente percebe até na linguagem corporal da pessoa como que tá as suas emoções, né? O número 5, o homem é um animal que fala. O homem é um animal que fala. Vamos ver onde que está o número 5 aqui no lado direito. Está na penúltima aqui, parênteses aqui. Inerente a qualquer ser humano, a comunicação passa a ser vital para a convivência e a reprodução deste grupo social. Então, a construção de um grupo social, de uma sociedade, de um país, de uma nação, depende da comunicação, né? A comunicação, número 6, a comunicação é uma necessidade. Número 6, vamos ver onde está o 6. O 6 está aqui. Afirmar que o homem é um animal social não o distingue por si só,
de animais que têm vida societária? Fundamentalmente, sua sociabilidade se baseia na linguagem. Tá? Então, número 6 aqui. E o número 7, a criança falou e o macaco não. Vamos ver o que quer dizer isso aqui. A criança falou e o macaco não. O número 7 está no segundo aqui, no segundo parênteses aqui na coluna direita. A criança entra na realidade humana, enquanto o macaco permanece apenas animal. Então, há uma evolução, o ser humano ele se adapta. E a linguagem, né? Não temos aí escola para Joãozinho de Barro aprender como é que faz a casinha, como acrescentar. Né? Então, o ser humano tem essa capacidade especial de transmitir os conhecimentos, de aprender, de se desenvolver, de evoluir, de se adaptar, de se readaptar, de seguir nesse crescimento. Como nasce a linguagem para Rousseau? Quais os passos até chegar na prosa? O que Rousseau fala sobre as vogais e consoantes? Então, para Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, né, da época do Iluminismo, a linguagem não se originou da fome ou da sede, então não é da necessidade, mas do amor. Então, nasce das emoções, do amor, o ódio. Então, a pessoa, quando ela está amando, ela tem essa capacidade de dizer belas palavras, de dizer coisas bonitas, de expressar pela música, pelo canto, pela poesia, enfim, ela fica inspirada. E o ódio também, né? Quando a pessoa fica odiosa, ela fica com raiva e ela diz coisas que não deve, depois acaba até se arrependendo, né? A cólera disse que os primeiros homens arrancaram as primeiras vozes. Então, o amor e o ódio, a piedade e a cólera, tá? Eis porque as primeiras línguas foram cantantes e apaixonadas antes de serem simples metódicas. Então, antes de regras, de métodos, às vezes ficando até fria a linguagem, as linguagens, segundo Rousseau, eram cantantes. Talvez isso explique, por exemplo, os cantos, as músicas, hoje a sofrência, né, que muita gente segue aí, expressar o sentimento de tristeza, de traição, de estar apaixonado, de estar alegre, de estar acompanhado, de estar abandonado, de estar na fossa, né, expressa um pouco isso. Quanto aos passos para chegar à prosa, né, então temos aí as paixões, né, o amor, o ódio, a piedade e a cólera. Então usa-se a figuração, usa comparações, usa uma linguagem figurada, aí passa para a poesia, o canto, e daí que se chega à prosa, ou à palavra, ou ao discurso, né, com lógica, com organização. Né? Então há uma evolução desde das emoções, das paixões, do amor, do canto, da poesia, até chegar então à prosa. Assim, para Rousseau, a linguagem nasceu das paixões. Foi primeiro linguagem figurada, por isso surgiu como poesia e canto, tornando-se prosa muito depois. As vogais surgiram, né, é parte da pergunta, as vogais surgiram antes das consoantes, assim como a pintura antes da escrita. Os homens primeiro cantaram seus sentimentos e só muito depois exprimem seus pensamentos. Modo de expressão. Uma linguagem se constitui para a criança e para todos os seres humanos quando ela passa, ou todos passamos, dos meios de expressão aos meios de significação. Então, expressão é uma coisa, significação é outra. Um gesto, um grito exprime, por exemplo, medo, um sentimento. Palavras, frases e enunciados significam o que é o medo, dizem qual é o sentimento de medo. Né? Então, enquanto a expressão é aquilo que acontece momentaneamente, a interpretação vem depois, então é a significação daquilo que foi expresso. Então, primeiro a expressão e depois se faz uma interpretação do que foi expresso. Empiristas e intelectualistas. Então,
lembrando para vocês, empiristas são aqueles filósofos, aquela corrente filosófica que dizem que todo conhecimento vem pelos sentidos. Empiria significa experiência. Então, todo o conhecimento, tudo que nós temos na nossa mente passou primeiro pelos sentidos, pela visão, audição, tato, paladar, olfato. Então, eles são como que um aparelho, são os seletores, e aí imprimem no nosso pensamento. Então, a nossa mente seria como uma página em branco, e através dos sentidos, nós adquirimos o conhecimento. Daí a importância, por exemplo, de fazer o estágio, de fazer a experiência. Então, para que a gente possa conhecer, a gente precisa fazer a experiência. Para que eu possa conhecer o Pão de Açúcar, conhecer o Corcovado no Rio de Janeiro, eu preciso ir lá, sentir, cheirar, olhar, ver. Esse é o verdadeiro conhecimento, porque aí a minha mente vai ter o original. Para que eu conheça o Pantanal, eu preciso ir lá no Pantanal. Para que eu conheça as pirâmides do Egito, eu preciso ter a experiência. Quanto mais concreta, mais real vai ser o meu conhecimento. Os intelectualistas, eles pensam que não, que a nossa mente cria, que já está no nosso pensamento. Então, os empiristas dizem que a linguagem nós aprendemos através da experiência, os intelectualistas vão dizer que é o nosso pensamento que vai fazer as relações. Tá? Então, vamos ver aqui. Analise e identifique as proposições abaixo e preencha os espaços conforme o pensamento dos empiristas e racionalistas. Então, aqui, empiristas, intelectualistas e racionalistas é a mesma coisa, tá? Então, quando você fala intelectualistas, é a mesma coisa que racionalistas. Por quê? Esses intelectualistas aqui, eles pensam que tudo é fruto do nosso pensamento, da nossa razão. Já está em nós, já nascemos com isso. Não precisamos da experiência dos sentidos. Não precisamos ir lá no Rio de Janeiro para conhecer o Corcovado. Nosso pensamento é capaz de fazer isso. Não precisamos todos ir lá na Lua para poder pensar sobre a Lua, tá? Então, para os empiristas, uma imagem é a associação de vários elementos independentes que provêm da sensação e dos movimentos corporais e são unificados pela mente do sujeito. Então, nós podemos, por exemplo, pensar num cavalo alado. O que é um cavalo alado? Cavalo alado é aquilo que concretamente não existe, mas seriam cavalos com asa. Então, nós conhecemos asas e conhecemos o cavalo. Nossa mente, através dos sentidos, nós vimos tanto o cavalo como nós vimos asas. Nossa mente, o que ela faz? Ela faz a associação, ela liga as asas ao cavalo. Então, fica um cavalo alado. Então, para os empiristas, uma imagem é a associação de vários elementos. E esses elementos entram pelos sentidos. E a nossa mente constrói as relações entre esses vários elementos que nós conhecemos na natureza, formando o nosso pensamento. Então, a nossa mente ela é uma folha em branco, através das várias imagens dos nossos sentidos, das impressões dos nossos sentidos, impresso na nossa mente, e aí a nossa mente tem apenas o trabalho de fazer essa associação. Aqui, a linguagem é um conjunto, no número 2, então, a linguagem é um conjunto de imagens corporais e mentais formadas por associação e repetição, e que constituem imagens verbais, isto é, as palavras. Este pensamento pertence aos empiristas, tá? Então, lembrando mais uma vez, para os empiristas, tudo provém da experiência, né? A palavra empiria significa experiência do quê? Dos sentidos. Os 5 sentidos captam, eles têm a impressão, trazem para a nossa mente faz a associação. Então, aqui, a linguagem são imagens que passam pelo nosso corpo, ou seja, pelos 5 sentidos, e aí, pela associação e repetição, se constrói a linguagem. Os intelectualistas, vejam só, os intelectualistas, ou como eu disse, também podemos substituir a palavra intelectualistas por racionalistas, é a mesma coisa.
Os intelectualistas, embora aceitem que a possibilidade para falar, ouvir, escrever e ler estejam em nosso corpo, anatomia e fisionomia, afirmam que a capacidade para a linguagem é um fato do pensamento ou da nossa consciência. Então, para os intelectualistas, também chamados de racionalistas, a linguagem é fruto do nosso pensamento. É o nosso pensamento que cria a linguagem. Tá? Então, diferente dos empiristas, os intelectualistas, também chamados de racionalistas, eles dizem que a linguagem é uma criação da nossa mente, do nosso pensamento. Né? Assim como 2 mais 2 na matemática é 4, nós não estamos dizendo se é 2 lápis, se é 2 canetas, se é 2 chocolates, nós estamos dizendo 2 mais 2 é uma criação intelectual, racional, então também a linguagem seria uma criação do nosso pensamento. No número 4, a linguagem é apenas a tradução auditiva, oral, gráfica ou visível de nosso pensamento e de nossos sentimentos. Então, os intelectualistas vão dizer que os sentidos, na verdade, eles só traduzem, veja só, eles traduzem a nossa linguagem. Então, quando eu falo, eu estou traduzindo o que eu estou pensando, tá? Temos aqui no próximo slide, aqui no número 7, a história de Helen Keller. Complete as lacunas com as palavras intelectualistas, empiristas, coisas, palavras, corporais, linguagem, mão, palavra, tradução, adaptação, meio, fins, inato, adquirido. Então, para que a gente possa entender essas palavras, vamos então fazer a leitura e completando as frases. A grande prova dos intelectualistas, que também nós podemos chamar de racionalistas, contra os empiristas, que são aqueles filósofos, pensadores, que pensam que todo conhecimento entra em nós através dos 5 sentidos, foi a história de Helen Keller. Vamos ver quem que foi essa Helen Keller. Então, essa Helen Keller, ela nasceu cega, surda e muda. Helen aprendeu a usar a linguagem sem nunca ter visto as coisas e as palavras, sem nunca ter escutado ou emitido um som. Então, repetindo o número 1. A grande prova dos intelectualistas contra os empiristas foi a história de Helen Keller. Nascida cega, surda e muda, Helen aprendeu a usar a linguagem sem nunca ter visto as coisas e as palavras. Então, sem nunca ter escutado ou emitido um som. Vamos para o próximo slide, número 2. Se a linguagem dependesse exclusivamente de mecanismos e disposições, veja só, completando, corporais, Helen jamais teria chegado à linguagem. Então, os intelectualistas, os racionalistas, estão argumentando contra os empiristas que se a linguagem dependesse do corpo, essa Helen nunca aprenderia nada, porque ela não tinha, não ouvia, não falava, não emitia som, não conhecia a palavra. Como que ela chegou a aprender? Então, temos no número 3. Helen sentia correr a água de uma torneira. Então, a professora dela levou ela até uma torneira e escorria água numa das mãos, enquanto a outra mão, veja só, completando, a outra mão segurava um lápis e, guiada por sua professora, ia traçando a palavra, água. Assim, a linguagem seria um fato puro da inteligência, uma atividade intelectual simbólica e de compreensão, uma pura tradução de pensamentos. Então, segundo os intelectualistas, a Helen estava traduzindo para a palavra aquilo que estava passando no pensamento. Então, vamos repetir aqui. Número 3. Helen sentia correr a água de uma torneira enquanto... Então, a professora levou ela até uma torneira e colocou uma das mãos embaixo da água.
enquanto a outra mão segurava o lápis. Então, a outra mão segurava o lápis e, guiada por sua professora, ia traçando a palavra água. Assim, a linguagem seria um fato puro da inteligência, uma linguagem intelectual simbólica e de compreensão, uma pura tradução de pensamentos. Tá? Número 4. A inteligência é uma atividade que tem por objeto realizar a nossa adaptação ao meio estabelecido de relações entre meios e fins para a solução de um problema ou de uma dificuldade. Diferencia instinto de hábito, né? Então, veja só. Então, temos aqui uma adaptação. Então, você está num lugar diferente. Você precisa das pessoas. Você precisa, por exemplo, comprar um bilhete de metrô para ir para outra estação. Mas você não sabe onde compra, qual o valor, qual que é a estação, qual que é o sentido que você deve pegar do trem para você chegar àquele fim. Então, você vai ter que usar alguma forma, alguma linguagem para você chegar àquele fim onde você quer encontrar. Número 5. O instinto então, segundo os racionalistas ou intelectualistas, ao contrário dos empiristas, o instinto é inato e o hábito adquirido. Tá? Então, o instinto é inato, já está em nós, quer dizer, não precisa nós criarmos, porque ele já está em nós. E o hábito, ele é adquirido. Então, na medida que nós vamos praticando alguma coisa, aquilo vai se tornando um costume em nós. Instinto e hábito são formas de comportamento cuja principal característica é serem específicos. Tá? Então, aqui temos a página final aqui. Nós estamos vendo aqui, esses slides se basearam no livro de Marilena Chauí, Iniciação à Filosofia. Por isso aqui temos as páginas, né? Tá? Então, temos um pouco aqui sobre a questão da linguagem, para a gente poder entender e compreender alguns pontos de vista, para a gente ir formando e nos formando, compreendendo, recriando, formando nossos próprios conceitos. Afinal, filosofia não é pré-conceito, aquele conceito antes, mas é formar conceitos, ou ver o todo, ver as várias faces da moeda, para que a gente possa ter uma compreensão, né? Afinal, se nós lembrarmos, o símbolo da filosofia é a coruja. Por que é a coruja? Porque a coruja consegue ver até no escuro, ela consegue ver além daquilo que é aparente, né, das aparências, e consegue virar, né, o pescocinho, né, de todos os lados para ver, né, a realidade como um todo. Então, a linguagem, ela nos constitui, e nós constituímos a linguagem. A linguagem é viva. Ela não é morta, ela vai se desenvolvendo, vai se adaptando e nos ajuda a gente se adaptar às novas realidades, né? Se nós pegarmos aí a teoria do Darwin, que diz que o melhor é aquele que vai se adaptando e vai desenvolvendo, e aqueles que não se adaptam vão ficando para trás. Então, a linguagem é aquilo que nos ajuda a nos adaptarmos ao meio, né? Irmos além dos instintos e adquirir novos hábitos para a gente poder criar. Afinal, a linguagem é criadora. A linguagem nos constitui, nos cria, nos recria, nos ajuda a criar um mundo de realização e de felicidade para todos. Então, agradeço a todos, espero que possamos ir nos aprofundando nesse tema.